Estamos de volta aqui no ArchiCAD 24 para a modelagem do nosso terreno da nossa série do TCC. E neste vídeo apresentarei para ti um bônus, um extra, antes de entrarmos de fato no nossa classificação, análise e avaliação do entorno. Vamos falar um pouco sobre representação gráfica em 2D e em 3D e como isso pode nos ajudar na informação, na extração de informações e de mapas ou mesmo vistas 3D do nosso modelo. Aliás, como no BIM, como as nossas informações do BIM, de um modelo, de uma modelagem de informação, podem nos ajudar a extrair essas representações gráficas, temáticas ou quaisquer outras que precisamos. Ok? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, antes de tudo, é criar uma propriedade. O que é uma propriedade? Basicamente, é um valor da classificação, um grupo de classificação do meu modelo. Por exemplo, eu posso definir que o meu modelo ele tem resistência a fogo, eu posso definir que ele é inflamável ou não, que ele tem transmitância térmica, o nível de transmitância térmica, o nível de transmitância sonora, se ele for um produto, qual é o modelo, o número de série. Eu tenho uma série de propriedades que vão trazer justamente a informação do meu modelo. Ok, eu tenho várias propriedades para arquitetura. Pois bem, eu vou criar neste momento um conjunto de propriedades para urbano. Ok? Na verdade, primeiramente um grupo denominado urbano. Eu particularmente sigo algumas dicas de algumas pessoas que colocam um asterisco, um underline, ou um 00, ou alguma coisa antes aqui do nome para demarcar o que fui eu que fiz e o que já veio no modelo. Em alguns casos ajuda até a organizar na ordem, como é o caso, por exemplo, de superfícies, mas não é o caso aqui. Mesmo assim, eu gosto de demarcar o que fui eu que criei. Ok? Então eu vou criar aqui algumas propriedades. Vou criar uma propriedade para se é uma construção, por exemplo. Está aí minha propriedade de construção. Vou criar uma propriedade para tipo de uso. Tipo de uso. Eu sei que vocês não estão vendo aí pela forma que ficou organizada aqui as janelas, mas eu simplesmente quando eu clico em novo, abre uma janela perguntando o nome. No próximo vídeo eu ajusto para vocês. Construção, tipo de uso, o que mais eu posso ter aqui? Gabarito. Gabarito eu posso ter, mas como eu construí as minhas construções com a ferramenta laje, eu posso extrair da altura da laje o gabarito da edificação. Então, construção, se é arquitetura, se não é, o tipo de uso, se for arquitetura, o que mais eu posso inserir nesse modelo? Bem, a princípio eu vou inserir apenas essas duas informações e quaisquer outras informações podem ser inseridas posteriormente. Construção. Eu vou dar uma descrição aqui apenas para que eu mesmo lembre o que eu estou fazendo aqui. Define se o elemento do tipo urbano é classificado como um elemento construído ou não, adequado para extração de mapas temáticos, como, por exemplo, mapas de cheios e vazios. Ok. Se eu quero simplesmente afirmar se isso é ou não uma construção, consequentemente, eu estou querendo que o tipo de dado seja verdadeiro ou
falso. E por padrão, o meu valor vai ser falso. Ok. Onde eu quero que isso apareça? Eu quero que isso apareça apenas na classificação massa. Então, eu vou definir que deve aparecer apenas na classificação massa, ok? Isso significa que vai aparecer em tudo que estiver envolvendo a categoria massa, ou seja, temos algumas classificações dentro dessa categoria, certo? Ok. E o tipo de uso também é a mesma coisa. Então, eu vou clicar aqui nesse conta-gotas e eu vou inserir aqui no meu modelo. O tipo de uso é o quê? Define o tipo de uso da edificação residencial, comercial, institucional, religioso, entre outras classificações, adequado para extração de informações em mapas temáticos de escala urbana, certo? Nesse caso aqui, a informação não é, o tipo de dado não vai ser simplesmente verdadeiro ou falso. Eu posso colocar que é um valor geral e que eu posso escrever a informação aqui, mas como eu quero uma certa padronização, eu vou definir opções. Eu vou acrescentar aqui essa janela para vocês que vocês consigam ver aqui. Ok. Opções aqui, e eu vou inserir nas opções, opção 1, residencial, opção 2, comercial, opção 3, institucional, opção 4, educacional, e eu posso colocar quantas classificações eu achar necessária. Opção 5, saúde. Opção 6, depende da minha análise que eu vou fazer. Opção 6, religioso, caso tenha alguma instituição religiosa no entorno. Opção 7, deixe-me ver, residencial, comercial, institucional, educacional, saúde, religioso. Acredito que no momento isso já é suficiente. Caso uso misto. Caso eu encontre alguma outra classificação, eu acrescento aqui, mas eu vou definir como padrão a classificação não classificado e eu não vou permitir mais de uma opção. Ok, o valor padrão é não classificado, assim eu vou ter noção do que eu classifiquei e do que eu ainda não classifiquei. Ok, tudo certo aqui, tudo bem. Posso clicar em OK e nada mudou, apenas as informações foram acrescentadas no meu modelo. Agora, quando eu abro esta laje, que na verdade não é uma laje, foi construída com a ferramenta laje. Agora, quando eu abro esta laje aqui, ficou duplicada, pronto, resolvido. Deixa eu voltar com essa informação aqui. Pronto. Quando eu abro esta laje aqui para vocês, deixa eu colocar aqui mais para o canto, que na verdade foi construída com a ferramenta laje, eu sei que a classificação dela é massa. E com esta classificação é que eu vou trabalhar, então, está correta de acordo com o que a gente fez lá no nosso gestor de propriedades. Ok, o que eu vou fazer com essa informação? Bem, digamos que eu queira que todas as edificações não classificadas fiquem transparentes, para que eu comece a classificar. Como eu posso fazer isso? Bem, eu vou trabalhar com uma coisa chamada sobreposição gráfica, que apareceu aqui para vocês. Vou trabalhar com a sobreposição gráfica. O que é isso? Basicamente, a sobreposição gráfica nada mais é, como o nome diz, de um conjunto de regras que vai sobrepor
essa visualização que vocês estão vendo agora para um conjunto de sobreposições definidas pelo usuário. Como assim? Por exemplo, se eu clico nessa checagem de modelo função estrutural, eu estou vendo que o que for estrutural e tiver o elemento não estrutural, ou seja, a estrutura que não for estrutural, vai ficar aqui na cor branca ou transparente, não sei como é que está. O que for estrutural vai ficar vermelho, o que não tiver definido vai ficar nesse azul aqui clarinho, que se não me engano isso é vidro, e o restante tem outras classificações aqui. Então vamos fazer o teste, vamos visualizar como isso é de fato. Clicar aqui em OK. Como eu não tenho elementos estruturais, nada ficou em vermelho, o meu terreno não está classificado, portanto ele está em azul, e os meus elementos construídos, como eles foram classificados desde o início como não estrutural, para não confundir com a minha modelagem do meu terreno de fato, então eles apareceram aqui nesse transparente, que na verdade é vidro. Simples assim, rápido, com um clique eu consigo mudar, olha só, a visualização. Aqui é a posição do modelo, tudo isso aqui é externo. Resistência a fogo, nada classificado, então não aparece para mim. Classificação, muita coisa não classificada, então aparece para mim, certo? Então, eu tenho várias sobreposições gráficas já criadas, mas eu vou criar aqui uma outra que melhor se adeque ao que eu busco aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, vamos lá. Primeiro, eu vou criar uma sobreposição gráfica aqui, clicar em novo, vou clicar em novo e da mesma forma que a propriedade eu vou dar um nome a essa combinação. Novamente eu vou colocar 00 e depois eu coloco na ordem que eu quiser, mas antes disso eu vou simplesmente fazer o seguinte, olha só, é uma forma de organização. Eu posso colocar 00 tracejado e dessa forma eu tenho uma separação entre 01 tracejado. Olha só. E se eu colocar outra coisa, 00 teste, por exemplo, vai aparecer aqui. Eu consigo organizar as minhas sobreposições por separadores simplesmente colocando a numeração e tracejado. Seria interessante que o ArchiCAD oferecesse um conjunto de pastas para as sobreposições? Seria, mas veja só, de forma criativa a gente resolve algumas questões de organização. Eu vou definir que essa sobreposição gráfica, ela deve ter o nome, deixe-me ver o que é que eu quero mostrar para vocês nesse momento. O nome artístico, concepção, ou isométrica, urbana, artística, certo? Vamos definir desta forma aqui. Ok, não existe sobreposição gráfica nenhuma agora. Eu sei que eu comecei mostrando as classificações, mas vamos trabalhar com uma coisa diferente primeiro, para vocês entenderem as possibilidades de trabalhar com isso daqui, certo? Então, isométrica, urbana, artística. Eu vou criar algumas regras aqui para vocês. Primeira regra, vamos lá. Eu quero que todas as minhas linhas sejam suavizadas. Na verdade, todas as minhas superfícies, elas sejam suavizadas. Então, eu vou escrever superfícies suavizadas. Isso aqui já é suficiente para que o meu modelo entenda e faça superfícies suavizadas? Seria excelente que sim, né? Mas não é tão inteligente assim. Ok, vamos voltar aqui com a outra janela. Deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês nossa outra janela, para que vocês vejam como a gente está trabalhando. Ok. Depois vou dar uma organizada e como isso vai ser visível para vocês. Ok, estou aqui com a minha janela
de regras de sobreposição, certo? E eu criei aqui superfícies suavizadas. O que eu quero? Que todos os elementos, pelo menos por enquanto são todos, eles tenham um tipo de trama a 50%, ou seja, vai ficar suavizado, só que a caneta de fundo da trama, ou a caneta do primeiro plano da trama, eu quero que seja verde. E vamos ver o que vai acontecer. Eu também quero que a superfície, não vou mexer na superfície por enquanto, certo? Vamos só ver o que vai acontecer. Vou clicar em OK e, como eu estou no 3D, nada aconteceu. Vamos justamente mexer no 3D aqui, superfície. Eu quero que tudo seja verde. E vamos ver o que vai acontecer. Tudo ficou verde, certo? Eu posso modificar aqui que a minha linha ela deve ter uma cor também mais suavizada. Eu vou escolher um cinza. E está tudo nessa cor cinza, olha só. Ok, não é bem isso que eu quero, né? Mas vamos ver no térreo como é que ficou com essa sobreposição. Tudo verde, gostei desse verde, mas está um tanto forte, certo? Então não é exatamente o que eu quero. Vou testar ele mais fraco, ver como fica. Já ficou mais suave, gostei. Gostei dele pelo menos por enquanto. Certo? E está tudo suavizado, está tudo interessante. Mas eu não quero que seja tudo isso mesmo. Senão eu vou ter alguns problemas. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou separar a minha topografia, minha malha urbana, minha malha de terreno da minha malha de vias urbanas, de vias de calçadas, certo? Eu vou separar no vegetal, porque na classificação nós já temos algumas diferenças. Eu vou separar no vegetal, eu vou criar um vegetal para as minhas vias, certo? Vou vir aqui nos vegetais e eu vou criar um vegetal para rede urbana. Novo. Vou manter na mesma classificação top para ficar ali próximo de topografia. E vou definir como rede urbana. Certo? A rede urbana fica visível para as minhas combinações de vegetais. Mas por enquanto vamos deixar só nessa daqui. Ok. Criei aqui. E como as minhas vias estão em um grupo, eu posso mudar todas de uma vez. Pronto, estão todas em rede urbana. Então, o que é que eu vou definir aqui na minha regra de sobreposição gráfica? O que é que eu vou definir aqui? Bem, simples, eu vou definir, deixa eu separar aqui para vocês, muitas janelas, só um segundinho. Eu quero tirar essa, pronto. Eu vou definir aqui para vocês que o que eu quero ver, deixa eu voltar aqui, pronto. Que o que eu quero ver é que o meu vegetal de topografia de terreno deve ter essa configuração, mas só ele. Olha só, já ficou diferente. Eu não quero ver, para não confundir, eu não quero ver a minha operação de elementos sólidos. Pronto. Olha só, já tenho aqui o meu terreno, com a minha topografia mais suavizada. Vamos ver aqui em 3D como é que está agora. Novamente, eu não quero ver operação de elementos sólidos. Aqui está em 3D, da mesma forma,
superfície suavizada, só o topografia terreno. Eu vou criar aqui um outro vegetal. O vegetal chamado top massa urbana. Para que esse vegetal? Para toda a minha construção urbana, certo? Novamente, posso selecionar todos de uma vez e vou inserir dentro do vegetal massa urbana. Agora sim, a minha topografia está suavizada, mas eu consigo ver as minhas vias numa cor própria, eu consigo ver a minha massa urbana também numa cor própria. Então, essa regra aqui, eu posso dar um nome mais específico para ela, vou chamá-la, na verdade, de topografia superfícies suavizadas. Agora sim, está correto. E aí eu vou continuar criando aqui, experimentando as versatilidades, posso botar cores não convencionais, como por exemplo, eu quero minha topografia em roxo, eu quero a pintura em roxo, como é que ficaria isso daqui? Olha só, tenho minha topografia em roxo, posso fazer experimentações, posso botar texturas e o que eu quiser. Eu vou fazer aqui uma experimentação, sem falar muito, a gente vai ver o que acontece aqui. Pronto, criei aqui uma representação simplificada com as vias suavizadas em branco, as minhas construções também um pouco suavizadas, mas um certo destaque, e a grama verde, diferente daquela grama roxa que a gente estava vendo. Poderia modificar à vontade, poderia modificar e definir que a minha massa urbana, na verdade, também deve ter linhas brancas para ficar também suavizada. Posso fazer isso aqui agora para a gente ver como é que fica. Poderia criar outras definições, mas para finalizar, eu vou apenas inserir para mostrar para vocês como é que funciona trabalhar com aquelas classificações e não apenas com os vegetais. Bem, para isso eu vou criar uma nova sobreposição gráfica, que a regra será a seguinte: massa urbana, toda massa urbana não classificada deve aparecer, como eu quero ver o que aqui está errado, deve aparecer em vermelho. Então eu vou definir que a minha regra é: se estiver no vegetal de massa urbana, eu creio que vocês não estão vendo, mas tudo bem, prometo agitar no próximo vídeo, a topografia massa urbana, vocês estão vendo parcialmente, e que além dessa regra esteja na classificação que eu criei, que seria uso e ocupação, e o tipo de uso seja não classificado, ela deve aparecer em vermelho, certo? Vamos botar um vermelhão, superfície, e a caneta aqui em vermelho também, certo? Ajustando aqui para mostrar para vocês, e tudo que não estiver classificado vai aparecer em vermelho agora? Sim, é isso que acontece aqui. Tudo que não está classificado vai aparecer em vermelho. E se eu clicar em um lote qualquer, em uma construção qualquer, e mudar a sua classificação para, por exemplo, a residencial, que a gente vai até urbano e classifica como residencial, automaticamente essa construção mudará de cor para outra regra de suavização, certo? É assim que a gente trabalha. Quando formos para as análises, a gente vai fazer um por um e vocês vão ver os resultados em tempo real desse processo aqui, ok? Nesse vídeo ficamos por aqui e nos vemos em um próximo vídeo.